Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na Quinta com o Kaique e ele vai nos falar a diferença a respeito de azulejo, porcelanato e dentro do porcelanato, o porcelanato esmaltado e o porcelanato técnico. Vamos lá? Kaique, explica um pouquinho, porque tem muita coisa. A gente vai, às vezes, escolher um revestimento e aí, azulejo, o que afinal de contas vem a ser azulejo, o que vem a ser um porcelanato, qual que é a diferença e a questão da aplicação também. Eu posso usar azulejo onde eu quiser, no mesmo lugar que eu usaria um porcelanato, por exemplo? Tá. Primeiramente, o azulejo, ele é feito de uma via seca, que a gente fala, tá? Então, que é o famoso barrão que a gente ouve popularmente, tá? Então, ele é feito de argila vermelha, uma base normalmente mais seca, tá? Que dá essa característica, ou marrom, ou avermelhada, ou uma característica bem escura, tá? O azulejo, ele tem uma absorção bem maior hoje que o porcelanato. Antigamente a gente via nos banheiros, a hora que tomava banho, os banheiros que são revestidos de azulejo, ficava tudo aquelas manchas brancas, esbranquiçadas no produto, tá? Então a gente conseguia ver. Igual aqui, ó. Aqui começou a ficar onde eu joguei água. Sim, é que o que aconteceu? Antes da gente começar a gravação, a gente pegou uma peça de azulejo, uma peça de porcelanato, né? E colocamos água nele para dar tempo de ter uma absorção. Mas isso é uma questão de 5 minutos, né? Então a gente já consegue ver bem certinho. Vamos mostrar ali para a câmera. Aqui atrás onde a gente jogou, que aqui, claro, não tá com revestimento, né? Esse aqui é um esmalte que ele recebe em cima. Então ele já vai começar a escurecer um pouquinho aqui o miolo, por questão da umidade, mas aqui a gente já consegue ver a mancha também da umidade que foi absorvida. Quantos por cento tem normalmente de absorção de azulejo? 20 a 25%, tá? Bastante. Da massa do produto, tá? Então ele é um produto extremamente poroso, tá? Por isso que ele é um produto um pouco mais frágil, tá? Então a resistência dele é menor. Antigamente era caracterizado nos PIs, né? Sim. Hoje, então, o azulejo, o revestimento, né, de base vermelha, ele tem essa fragilidade devido a não ter a mesma resistência da base feita de porcelanato. Tá? E o porcelanato, ele não tem absorção. Aqui vai ficar porque é um produto fosco, mas se eu secar... Não, ele não fica com a mancha, aqui ele ficou não manchado. fica com a mancha. Ele ficou úmido, vamos dizer, porque, claro, a água está na superfície, mas ele não tem absorção não tem praticamente, Isso, né? exatamente. A absorção dele é 0,03 até 0,05, isso. Então ele tem essa vantagem, principalmente na absorção. Por isso que ele pode ser utilizado em piscina, área externa, revestimento de fachada, exatamente pela baixa absorção que ele tem. Ou seja, não gruda resíduos, tá? Legal. Por isso que o porcelanato hoje, ele se compara aos produtos industrializados, como o Decton, e os produtos hoje que veio para substituir o mármore, tá? Hoje a questão de temperatura, de absorção, ele é ótimo, principalmente para fazer bancada de cozinha. Que é o que está se usando muito fazer as bancadas de porcelanato que a gente vê, né? É o mesmo material que a gente está vendo aqui, que vamos dizer que seria aplicado para um revestimento, a gente faz para as bancadas também. Também, exatamente. Só que hoje é nas peças de proporções grandes, né? Que nem eu vi lá na frente que tem umas peças, tem mais de 2 metros as peças, né? Isso, 3,20 por 1,60. Então hoje é os maiores formatos devido à alta resistência que ele traz, tá? E aí a diferença que eles têm também é a questão dele ser ou esmaltado, tá? Ou técnico. Tá, qual que é a diferença? Porque eu olhando aqui pra mim, eu diria que esse que brilha e esse que tá brilhando tem esmalte. Isso. E aí o resto pra mim, eu já não sei mais como é que é. Tá. A esmaltação, ela se detém devido ao processo de fabricação do produto, tá? Então, um produto esmaltado, ele é feito toda uma base de porcelanato, que a gente chama de biscoito, tá, do produto. Então, algumas marcas hoje pigmentam essa base para ficar próximo da característica de cima do produto. Para facilitar na hora da esmaltação. Isso, tá? E aí é feita uma impressão em HD e depois dados acabamentos ou rústico para área externa
ou natural, ou acetinado, ou polido. Então, o que a gente chama de esmaltar, na verdade, ele é uma impressão. Isso, a esmaltação vai ser a característica superficial do produto, ou seja, aquilo que a gente vai ver. Então, ele vai ter a base e recebe uma impressão ou em HD, ou por rolo, depende do processo de fabricação de cada empresa, tá? Então, isso que vai diferenciar também a qualidade do produto. Então, vamos dizer, pensando bem passo a passo, vamos dizer que antes de eu pegar e fazer uma impressão, que seria o que a gente conhece mais normal por esmaltação, ele é um técnico antes disso. Na verdade, ele só é um biscoito. Ele só é uma mistura de porcelanato. O que é um porcelanato técnico, ele tem algumas outras características para ser um técnico. Exatamente. Tá? E quais seriam elas? O porcelanato técnico ele praticamente já sai pronto da mistura. Então ele vai para o forno, a primeira queima já pronto. Tem como ele já vai sair no final. Tá? Entendi. Por quê? Toda a massa dele é feita a pigmentação, ou com uma textura como essa marmorizada. Então, o que eu tô vendo aqui desses veios, ele é de cima e embaixo. De cima e embaixo, exatamente. Por isso que ele é um porcelanato técnico. Se precisar fazer um boleado para uma escada, quero fazer um rodapé que não fica embutido, você consegue dar esse acabamento sem perder a característica do produto, como a pedra natural. Tá? Então, como o mármore, o granito. Inclusive, esse produto aqui da Portinari, ele veio com 25 anos de garantia exatamente por causa disso. É uma tecnologia que eles colocaram no produto, que ele serve para intensos fluxos, então hospital, shopping. Por isso que ele tem uma garantia muito maior que hoje os porcelanatos têm, tá? Elevando o desgaste dele. Então o desgaste dele é pequeno. Então por isso que ele, a longo prazo, ele vai estar bonito. Claro, no intenso fluxo sempre tem questão do desgaste, como na pedra natural, porém é possível revitalizar com uma pedra natural. O diferencial dele é que ao invés de eu ter, por exemplo, uma possibilidade de, como tu está falando, de um polimento, de uma revitalização dele, que normalmente a gente só teria num produto natural, hoje esse produto, um porcelanato, ele faz isso. Isso mesmo. E aí ele vai ter essa característica para intensos fluxos, pode ser tanto no natural quanto no brilhante, né? Que é o alto brilho, tá? Então, essa era uma característica hoje que é uma vantagem desse produto. Então, ele tem muito mais resistência que os outros produtos do mercado na questão de tráfego. Tá, e ele é um produto técnico. Isso mesmo, tá? Então, aqui, ó, tem a água tá aqui também, sim, ó. Ele espalha, fica como se fosse uma folha como de uma vegetação. Isso, fica redondinha até a água em cima. Então, a gente viu, esse aqui é um técnico, que aí é que eu tenho já ele com brilho, tem ele no fosco, que aí possibilita, né, fazer, tipo, os furos, mas né? não tem aquela ideia de que, vamos dizer que porventura quem está nos assistindo venha a ter, de que o técnico é só cores cruas, não tem isso. Não. Hoje existem produtos, principalmente nos grandes formatos, que trazem essa característica do técnico do começo ao final como a pedra natural, tá? Tá, daí então a gente tem o técnico, tem o azulejo e tem o porcelanato que ele é o esmaltado, que foi o que a gente viu. No caso, a aplicação, por exemplo, azulejo no piso, daí não tem sentido colocar, porque ele é bem inferior em resistência. Assim, hoje o piso cerâmico, tá? Ele tem uma resistência menor e o custo dele também é bem menor, porque é um processo de fabricação muito antigo, que demanda menos custos que o porcelanato, tá? Então, hoje, praticamente, acho que 80% da produção é voltada para o porcelanato hoje no mercado nacional. É bom a gente tocar nesse ponto, porque daí de repente o cliente vai lá, vai escolher, ou então o profissional define um produto, o cliente vai lá numa grande magazine de revestimento e fala assim, não, mas esse revestimento que tu escolheu é um porcelanato de 150, 200, 300 reais o metro quadrado. Mas eu achei ele por R$ 39,90. Qual que é a diferença desse produto de R$150 para um bem assim, baratinho? Cada marca, ela tem um processo de fabricação diferente, tá? Por isso que existem marcas A e marcas B e marca C, tá? Às vezes, por exemplo, existem marcas A que, em vez de descartar o produto, eles colocam como um lote comercial. Vamos dizer, um refúgio de produção, ele vai sair... tem uma ponta de 2.000 metros, só que dentro desses 2.000 metros,
Eu tenho algumas peças com diferentes tons, com alguns empenos nas pontas, peças mais irregulares. Então, é possível aproveitar, porém precisa comprar uma quantidade de sobra bem superior, porque você vai ter que fazer um filtro das melhores peças e tudo mais. Porém, o custo é muito baixo, porque era um refúgio que ia ser um descarte. Vai dar trabalho também. Dá, né? dá muito mais trabalho. Porque Provavelmente a mão de obra todas as peças. vai encarecer. Tá? Você às vezes, claro, às vezes compensa, porque às vezes, por exemplo, um produto desse de R$180, se for um produto comercial, que por exemplo não é o foco nosso aqui da loja, até pro cliente não ter essa dor de cabeça, às vezes ele vai comprar por R$50, R$39. Tá? Porém, existem marcas nacionais hoje que conseguem trabalhar com esse custo, tá? Com uma qualidade, claro, um pouquinho inferior do que as marcas premium, né? Porém, devido ao processo de fabricação, tá? Mas eu também não posso esperar a mesma qualidade na questão que nem eu estava falando de absorção, de possibilidade de polimento. Então, assim, quando o porcelanato ele tem um valor um pouco inferior, exatamente, ele vai ter às vezes um pouco mais de absorção, ou a matéria-prima não tem todos os componentes que vai dar a resistência ou aditivos, entendeu? Que às vezes, a longo prazo, o custo vai ser maior. Sim, então fazer às vezes uma reforma antes do tempo. Isso. Do que o que a gente está falando aqui para vocês que estão nos assistindo entenderem. O porcelanato ele é realmente uma cerâmica, uma porcelana. E o que acontece? Existem tipos de argila, tipos de liga de argila, a quantia de sais minerais que é colocado para fazer essa liga, é mais sal mineral, é menos sal mineral, que é como fazer um processo que o pessoal está mais acostumado para vasos, né? Ou vamos dizer pratos e coisas assim. E só que a qualidade dessa matéria-prima que vai ser utilizada também, como o Kaique falou, vai trazer maior ou menor resistência, maior ou menor absorção, e nada impede de que uma mesma marca, com focos diferentes em públicos, acabe fazendo um produto que tenha um foco diferente em questão de resistência e durabilidade, e isso também vai refletir no custo, né? Isso mesmo. Então, isso exatamente é a qualidade e processo de fabricação ou de importação de produto que vai diferir o valor agregado ou não, tá? Então, essas são as diferenças. Outra diferença também é a textura. O polimento, que hoje é uma tecnologia ou de microcristal, tech cristal, conforme a diferença de marca, ele tem um custo maior. Porque passa não dá para comparar, por exemplo, um natural, um mate com um polido. Isso, porque o polido tem um processo a mais, que carece o produto. Tempo de forno, tempo de máquina, de polimento, de impressora. Então, isso tudo gera custo. Então, na hora de comparar, é sempre o mesmo acabamento. Sempre o mesmo acabamento, exatamente. O toque acetinado ou natural, ele sempre vai ter um custo menor, normalmente 20%. Então, vamos falar a respeito desses acabamentos no próximo vídeo? Obrigada, até mais.